pastor, a confiança. Aleluia. Sabe, irmãos, terça-feira o Marquinho falou grandes coisas aqui. Ele foi meio que um engenheiro, um construtor, falou sobre casa, sobre construir. E hoje eu vou ser meio que um agricultor e vou falar sobre planta. Amém? Mas confie no Senhor, que Ele vai nos guiar para que a gente venha entender a vontade dEle. Olha, se eu falar um pouquinho sobre visão, não se preocupe, porque é o que Deus tem falado e mesmo que hoje não seja um culto sobre visão, não tem como eu fugir daquilo que Deus quer trazer para a igreja. Não vou falar sobre visão, mas vai acabar que eu vou falar um pouquinho. Eu já estou te adiantando sobre isso. Sabe? Deus estava me lembrando sobre algumas coisas. De aproximadamente há 5 anos atrás, eu vivia numa vida de pecado e eu vivia numa vida onde o salário que eu receberia era um salário de morte. E Deus estava me lembrando sobre as coisas que eu vivia e sobre o dia da minha reconciliação com Ele. Foi um dia bem turbulento. Foi um dia onde eu estava de frente para a morte e de tudo poderia acontecer nesse dia. E nesse dia eu acredito que foi Deus que me guiou. Eu liguei para os meus antigos pastores e eles foram até na casa onde eu estava. Você vai entender por que eu estou te contando isso. E nesse dia, eles chegaram lá somente para apaziguar a discussão, a contenda que estava tendo na minha casa. E a minha prima foi guiada pelo Espírito, eu tenho certeza disso. Ela me chama de Teus. Ela falou: Teus, vamos com a gente. E eu, eu sempre fui uma pessoa que eu sou certo nas coisas. Se eu estou no mundo, eu estou no mundo. Se eu estou com Deus, eu estou com Deus. E na época eu estava envolvido com essas porcarias do mundo, vendendo droga, essas coisas. E eu falei com minha prima: olha, eu não posso porque eu tenho um compromisso, eu tenho que honrar a minha palavra das coisas que eu falei. E ela falou comigo: Deus, deixa essas coisas, vem com a gente. E sabe, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu fui com eles. E a minha vida de lá para cá foi transformada. E de uma pessoa que não tinha nada, hoje eu tenho vida. Além das coisas que eu tenho, sou casado, tenho minha casa própria e tudo que já conquistei, o principal vive dentro de mim. Sabe? E é um pouco sobre isso que eu quero falar, o valor do Espírito Santo. Que às vezes a gente acha que o tudo é ter as coisas e se esquecemos de que quando eu me reconciliei com o Espírito Santo, eu já ganhei o tudo. Porque o meu tudo não é essas coisas, o meu tudo é Deus. O meu tudo é aquele que vive dentro de mim. Antes eu estava morto, mas hoje eu sei que vivo porque o Espírito de Deus me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do amor. E mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu viva como mendigo, assim como Lázaro viveu, eu sei que naquele dia eu vou estar com Ele. E sabe, aleluia, pode abrir a sua Bíblia, vou estar lendo o livro de João, capítulo 15, vai abrindo aí. E sabe, naquele tempo eu estava perdido. Aleluia. Mas aí Jesus, Ele me deu uma chance. Ele me deu uma chance de poder escolher aquilo que eu ia viver. Se eu ia continuar vivendo as coisas deste mundo. Se eu ia continuar vivendo de acordo com as coisas deste mundo. Ou se eu ia começar a viver de acordo com a vontade dEle. E o título da mensagem eu vou te passar é: em que estação você está? Aleluia.
Vamos começar a ler. Livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam ao fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia. A gente, a glorinha vai continuar. A gente ainda vai ler o 9 e o 10. Sabe? É muito forte essa palavra. Jesus falando que aquele que não dá fruto, aquele que não produz algo, aquele que não tem os frutos, ele será cortado e lançado fora. E eu comecei a meditar nessas coisas e pensar o que eu tenho produzido. Quais frutos eu tenho produzido? E sabe, irmão, a gente às vezes quer pegar a parte do que pedir, Deus vai dar, mas a gente esquece a parte de que eu devo produzir algo primeiro, mas eu devo produzir esse algo baseado na palavra de Deus, porque Jesus disse: vocês receberam as minhas palavras e vocês agora podem dar frutos. Mas sabe, o que é mais incrível é que antes a gente já dava frutos. Já parou para pensar que antes de se converter você já tinha frutos? Mas agora é necessário que eu dê uns frutos diferentes. Agora eu fui transformado por meio da palavra de vida que me libertou. Agora, antes eu estava vivendo no mundo das drogas, vivendo onde Satanás me aprisionava, onde a lei do pecado me aprisionava, e o salário meu era a morte, era para eu ir para o inferno, era para eu ser lançado no fogo. Mas aí Jesus me convidou e falou: olha, filho, se você quiser, eu posso pegar você e você será enxertado em mim. E você agora não vai dar mais aqueles frutos que você dava antes, mas você vai dar frutos baseado na palavra que eu tenho para você. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 9 e 10. Diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amarei, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Presta atenção nesse versículo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Sabe o que é incrível? É que quando eu me converti, eu passei a entender que agora eu deveria andar de acordo com a vontade de Deus e não mais de acordo com a minha vontade. Preste atenção nisso. O Marcos ele falou aqui na terça-feira que Jesus ele te convida a você passar a viver com Ele, uma caminhada com Ele, mas Ele diz para você: senta e faça uma autoanálise se você tem capacidade, se você está disposto a deixar a sua vida, a perder a sua vida por amor de mim, porque aquele que amar o mundo, esse não vai ter vida com Ele, mas aquele que perder a vida deste mundo, esse vai achar a vida. Jesus ele nos convida e ele diz: olha, aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Ser cristão tem se tornado a coisa mais fácil do mundo, mas eu quero te dizer uma coisa: ser verdadeiro cristão não é fácil, porque eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar as minhas vontades, eu tenho que morrer,
Jesus está me convidando a fazer. E você vai começar a entender nessa palavra que nós devemos negar a nós mesmos, que nós devemos deixar a vida que eu vivia antes. Agora eu não posso ser mais um traficante. Agora eu não posso mais usar drogas. Agora eu não posso mais falar da vida dos outros. Eu não posso mais ser guloso igual eu era. Eu não posso mais ser mentiroso. Sabe o que Deus tem falado comigo? Que as pessoas têm se esquecido e achando uma gracinha os pecados capitais. Ah, que bonitinho, é gulosinho. Ah, que bonitinho ele. Irmão, é pecado. Pecado é pecado, não tem bonitinho. Nossa, ele come tanto, que lindeza, tá gordinho. Cuidado. O Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas e as pessoas têm... Jesus. Tem confundido as coisas. Nós devemos separar deste mundo. Negar a nós mesmos. A mentira continua sendo do diabo. E quem mente continua sendo filho dele. Porque ele é o pai da mentira. Mas as coisas têm distorcido. Satanás ele tem tornado o certo como o errado e o errado como o certo. Aí quando você é um cristão verdadeiro, as pessoas, crente chato, não quero nem estar perto dele. Sabe por quê? Porque a luz constrange. A luz constrange. Aleluia. Vamos ler mais. Glória a Deus. Eu quero orar um pouquinho, então vou ler bem rápido. Tem mais algumas coisas para ler. Em Hebreus capítulo 11, versículo 23 e 24, se você quiser abrir, vou te esperar. Então eu vivia essa vida, mas aí Jesus me convidou. E diz assim, em Hebreus 11, 23 e 24. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosses cortados do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Amém? Olha que interessante. Aqui, perdão irmãos, eu falei para vocês que era em Hebreus, é Romanos 11. Eu escrevi Hebreus, mas é Romanos. Vocês me perdoam, né? Romanos 11, versículo 23 e 24. No versículo 24, se você quiser abrir, depois eu te passo qualquer coisa, tá? O versículo 24 diz assim, que nós fomos cortados do natural zambujeiro e contra a natureza enxertados na boa oliveira. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso. Você sabe que quando você faz um enxerto, o pastor ele conhece bastante sobre enxerto. Quando você pega, eu te falei que eu ia falar sobre agricultura, então vamos começar. Se você pegar, pastor, um galinho de limão e enxertar num pé de laranja, esse galinho de limão ele vai dar limão. Mesmo que ele esteja enxertado num pé de laranja, o galho de limão, ele vai continuar dando limão. Porque o natural dele é dar limão e não laranja. Ainda que ele foi enxertado na laranja, ele vai continuar dando limão. Só que o que Jesus fez é pegar eu e você e tirar do natural, da oliveira brava, e nos enxertar na oliveira verdadeira. Só que aí houve uma mudança de DNA. Aí houve uma mudança de DNA, que é uma decisão minha e sua. Ou eu sou enxertado e continuo dando os frutos da oliveira brava, ou eu transformo o meu DNA e contra o natural, eu sou enxertado na videira
Vamos continuar lendo. Vamos ler aqui em Romanos 11, 16 e 17. No 11 ainda, 16 e 17. E se as principais são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosses enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aleluia. Você começa a entender que agora eu não faço mais parte da raiz de Satanás. Eu não faço mais parte da raiz daquelas coisas que eu vivi antes. O meu DNA, ele começa a ser transformado através da palavra. E os meus frutos agora vêm da seiva, da oliveira verdadeira. Eu não posso mais dar o limão que eu dava antes. Eu não posso mais ser aquela pessoa azeda de antes. Eu não posso mais ser aquela pessoa rabugenta de antes. Eu não posso mais ser aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa que caça encrenca. Mas agora eu sou transformado no meu DNA. E eu começo a dar os frutos de acordo com a seiva da raiz da oliveira verdadeira. Porque existe uma oliveira mentirosa. E essa oliveira dá frutos, sim, ela dá. Mas os frutos que ela dá são frutos para a morte, são frutos para a perdição. E aí que eu te pergunto, você está preparado para ser transformado no seu DNA? Sabe por quê? Porque isso não é Jesus que vai fazer, sou eu, é minha escolha. É verdade. É você quem escolhe. Jesus, ele está te chamando e me chamando. Olha, larga esses frutos da velha oliveira, morra para essas coisas antigas e passe a viver aquilo que eu tenho para você. Aleluia. Porque Deus, ele tem uma visão, e eu vou ter que falar de visão. Porque Deus, ele tem uma visão, mas eu só posso cumprir a visão que Deus tem para mim quando eu estou enxertado na videira verdadeira. Porque a minha raiz não está mais lá no mundo. A seiva que eu tenho agora, ela está baseada na palavra. É verdade. Aleluia. Mas se eu continuo dando os frutos, misericórdia. O que a gente leu antes? Que aquele que não dá frutos é cortado. A gente tem vivido e visto o evangelho de oba-oba, mas continua sendo cortado. Aquele que dá frutos ruins continua sendo cortado. Irmão, faça uma autoanálise, isso serve para mim. Aleluia. Se vocês têm sido transformados dia após dia, se a minha mente tem sido renovada dia após dia, e o meu DNA transformado, porque eu era natural de um zambujeiro velho, eu era natural de uma oliveira brava, e os meus frutos eram conforme essa oliveira, mas agora o meu DNA, ele foi transformado, e contra o natural, e contra toda a coisa natural, Jesus me fez. Aleluia. E contra o natural, e me transformar numa pessoa sobrenatural, para que eu possa agora dar os frutos de acordo com a vontade dele. É verdade. Aleluia. Mateus, mas o que isso tem a ver com estação? Isso tem a ver com eu ser espiritual. Lembra que eu falei sobre o valor do Espírito Santo? E no dia em que eu decidi largar as coisas do velho homem, no dia que eu decidi me reconciliar com Jesus, é o que eu quero te dizer. Tem muita gente dentro das igrejas que estão vivendo na velha aliança, que estão vivendo como o velho homem, que ainda não morreram para si mesmo e estão pensando que estão salvos. Eu quero te dizer uma coisa, toma cuidado. Porque tem muita gente enganada dentro das igrejas, pensando que já estão e não são. Mateus me prova isso, te provo sim. No livro de 1 Coríntios, Paulo fala para a igreja de Coríntios: olha, vocês pensam que reinam, por conta que vocês têm muito dinheiro, por conta que vocês têm os dons aí com vocês, mas quem dera se vocês reinassem de verdade conosco. Aleluia, é verdade. Você entende que o reinar com Cristo não é ter as coisas? Isso.
Jesus disse: o meu reino, ele não é comida e nem bebida e nem dinheiro, mas o meu reino é amor, o meu reino é paz. Mas aí eu tenho dinheiro, aí eu tenho as coisas desse mundo, mas eu não amo meu irmão. Eu tenho as coisas, mas eu não tenho paz. Eu tenho as coisas, mas eu não tenho os frutos da oliveira verdadeira. Irmão, esse é um alerta, porque se eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, se eu quero cumprir a visão de Deus na minha vida, eu tenho que me analisar e ver aonde que eu estou enxertado. Se eu ainda estou com os frutos da velha árvore, se eu ainda estou com os frutos, se eu ainda tenho raiz lá naquela árvore maldita, ou se as minhas raízes, meu Deus, se eu estou aproveitando da seiva da oliveira verdadeira, se eu estou me alimentando da vida que Jesus trouxe para mim. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu ia ler, mas eu não vou não. Eclesiastes 3, versículo 1 e 2, todo mundo conhece. Diz que há tempo para tudo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Amém? Amém, Jesus. Mas eu quero ler Salmos primeiro. Aleluia. Amém, Jesus. Esse versículo que eu falei está em Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. Mais específico, o versículo 2, que fala sobre plantar e colher. Amém? Amém. Salmos primeiro diz, deixa eu pegar aqui. Bem-aventurado o varão. Vou esperar os irmãos encontrar. Você está entendendo a mensagem? Amém. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Aleluia. Davi ele vem falando para nós que nós não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores, mas nós devemos meditar na lei do Senhor, nós devemos buscar a vontade de Deus. E sabe que incrível? Que aí sim eu serei como árvore, aí sim eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Aleluia. E aí sim eu começarei a dar os meus frutos na estação própria. E sabe, eu estava meditando sobre estação, e eu comecei a ver que tem muita gente que está plantando quando deveria colher, e está colhendo quando deveria plantar, e às vezes está colhendo fruta verde, está colhendo antes do tempo, as folhas estão caindo e ele está perguntando cadê os frutos. E sabe, comecei a meditar sobre isso. Às vezes a gente está como cego perdido no tiroteio, procurando os frutos na árvore, mas os frutos já caíram, estão podres, porque eu cheguei tarde. Outro dia eu tive um sonho, e o sonho foi assim, eu não lembro que árvore que era, sempre é uma árvore diferente que não existe, então eu sei que eu ia apanhar uns frutos nessa árvore, e quando eu chegava para apanhar, eu apanhava um tranquilo, estava em paz, apanhando os frutos amarelos. Mas de repente, enquanto eu estava apanhando os frutos, começou a amadurecer demais e começou a apodrecer. E eu fiquei desesperado tentando apanhar os frutos, mas não dava tempo, uns caíam, apodreciam, os outros eu pegava, outros não. Quando eu vi, tinha acabado a colheita. Sabe? Tem muita gente enganada na estação. Cuidado, eu quero falar sobre essas duas coisas. Cuidado aonde você está enxertado, a raiz que você está sendo alimentado.
e sobre ter o discernimento sobre qual estação você está. Se você está na época da colheita, se você está na época da poda, ou se você está na época de plantar. Tá, Mateus, mas e aí? Como que eu vou saber que época que eu estou? Beleza, a Bíblia nos responde. Vamos ler então o livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero orar. Se você não for transformado hoje, não decidir o que você quer da vida, aí eu não sei não. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 até o 16. Sabe, irmão, Jesus chamou você para deixar a sua vida. Aleluia. Quando aquele jovem chegou até Jesus e disse: Senhor, eu já faço todas as coisas. Eu sei a lei, eu já sei tudo. O que me falta? Jesus disse para ele: olha, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E ele ficou triste. Sabe, irmão, Jesus não ia deixar ele passar fome. Só que as raízes dele ainda estavam no dinheiro. O coração dele ainda estava nas coisas materiais. O que Jesus quer é nos libertar, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, Jesus. E se eu vivo uma falsa liberdade, aparentemente com o pastor, com as coisas eu sou livre porque ele cumpria a lei. Irmão, me fala alguém na Bíblia que era mais cumpridor da lei do que Paulo, mas era escravo. Paulo cumpria a lei, Paulo cumpria o Pentateuco, Paulo conhecia a lei, Paulo cresceu nos pés de Gamaliel, mas ele era escravo. Mas Jesus libertou ele para a liberdade. Olha que legal, porque ele estava ainda com as raízes numa oliveira brava, mas Jesus trouxe ele contra o natural e enxertou ele numa oliveira verdadeira. Aleluia. Vamos ler. Diz assim, versículo 12 do capítulo 2. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Preste atenção nesse versículo. Aqui está a chave para você saber em qual estação você está. Ora, o homem, versículo 14, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos parar por aqui. Agora a gente lê mais. Então eu começo a entender o porquê que tem gente colhendo o fruto verde e porquê que tem gente chegando tarde demais e os frutos já estão podres. É porque essas pessoas têm sido pessoas naturais e não têm compreendido as coisas espirituais. E para que eu possa andar na visão, para que eu possa crescer na visão, para que eu possa dar os frutos da oliveira verdadeira, eu preciso ser uma pessoa espiritual. Para que eu possa compreender a estação que eu estou, para que eu possa saber que agora é época de dar fruto. Irmão, você acha que... Vou usar o meu pastor, que é meu pastor, e eu posso dar exemplo. Você acha que é fácil para ele pegar uma bicicleta e ofertar na vida de alguém e olhar, às vezes o celeiro não tem tanta coisa, mas ele sabe que é a hora de dar fruto, é a hora de plantar, é a hora de ofertar, é a hora de estar plantando. Mas uma pessoa natural, ela olha aquilo e fala, é loucura, porque ela não discerne as coisas espirituais. Mas a pessoa espiritual, ela consegue discernir as coisas do Espírito e dizer, aleluia, a minha estação agora é de plantar, ainda que não tenha nada lá para mim, eu sei que agora eu vou plantar, porque o Deus de provisão, Ele vai prover para mim. E aí eu vou entender quando é hora de eu colher. Certa vez Naamã chegou até o profeta com muito dinheiro, com carruagens de ouro e prata,
isso não é para mim. Porque quem te curou não fui eu, foi Deus. Ele entendia que não era hora de colher, porque ele era um homem espiritual e ele entendia que não era época de colher. Eu quero te dizer, irmão, chegará a hora na sua porta que Satanás vai te oferecer um salário de 10 mil reais para que você saia do culto à noite e não vai ser de Deus. Entenda a época da colheita, entenda a época do plantio. Chegará a hora que eu deverei negar a mim mesmo e as minhas vontades. Isso é ser cristão. Eu largar minha casa, vender tudo que eu tenho, largar minha parentela, como Abraão fez, e ir para uma terra sem destino. Amém. Porque eu entendo a visão que o meu Deus tem para mim. E eu não sou uma pessoa natural, mas eu compreendo as coisas do Espírito, eu compreendo a hora de dar fruto, a hora de colher, a hora de plantar. Mas se eu estiver com as minhas raízes na oliveira brava, eu não vou discernir as coisas da oliveira verdadeira. Porque não há, não tem compactuidade da oliveira verdadeira com a oliveira mentirosa. Não há, irmão. Como há? Ah, meu Deus. Aleluia. Como que Deus vai agir se eu estou agindo com as coisas de Satanás? Como que as trevas e a luz vão andar junto? Como que eu vou andar com uma mão na mão de Satanás e a outra na mão de Deus? Não tem como. Se eu estiver com as minhas raízes lá, eu não vou discernir o tempo que é para mim. E às vezes eu vou pegar um trabalho que eu vou pensar que é de Deus. E eu vou ser mais fundo. Eu vou te falar mais ainda. Às vezes eu vou escolher uma esposa para mim. E quando eu escolho é a pessoa maravilhosa. E quando chegar lá na frente, eu vou me decepcionar. Porque eu colhi um fruto que não era para mim. Se eu andar de acordo com as coisas naturais dessa terra, eu não vou conseguir discernir as coisas do Espírito. Sabe qual é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade de Deus para mim e para você, ela é boa. Ela é perfeita e ela é agradável. Amém. Deus, Ele não quer ver eu e você sofrendo, mas às vezes eu quero andar de acordo com a minha vontade, não quero andar de acordo com os frutos da oliveira verdadeira. Eu não quero andar de acordo com a vontade de Deus. E eu olho aquilo lá, eu falo, é de Deus. E Deus está falando, não é. E dentro do meu coração eu sei que não é. Mas a minha mente está falando, abraça. E eu vou. Porque Satanás, ele quer destruir. Satanás, ele quer roubar. Satanás, ele quer matar. Sabe, irmão? Satanás, ele ofereceu, sabe o que para Daniel, para Misael, Ananias e Azarias? As iguarias do rei. Mas eles disseram, nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Você acha que o rei comia acém? Você acha que o rei comia giló? O rei comia era picanha. O rei comia as melhores coisas. Mas ele disse, eu não vou me contaminar com essas coisas do rei. Traga para mim legumes e verduras. Vai chegar a hora que eu vou ter que escolher. Não quero isso. Ah, mas é um carro de 1 milhão. Não quero, porque não é para mim. Mas é uma casa de 500 mil. Não é para mim. Porque eu sou espiritual e eu discerno as coisas espirituais. E eu sei discernir aquilo que é para mim e aquilo que não é. Porque as minhas raízes foram cortadas dos ambugeiros velhos. E eu fui enxertado na videira verdadeira. E eu compreendo as coisas espirituais. E eu sei a hora que eu devo... Meu Deus. Vou usar agora o Marquinhos porque é meu líder e eu posso usar. Quantas pessoas disseram para ele, mas Marquinhos, você já deveria ser pastor. Marquinhos, você já deveria ter a sua igreja. Mas ele consegue compreender as coisas do Espírito e diz, não, o meu pastor não falou que é a minha hora. Quando Deus falar com ele, aí é a minha hora. Mas Deus não falou, então não vou. Porque ele compreende as coisas do Espírito. E agora eu vou falar de mim, porque eu... Mas de mim. Quando eu saí da minha antiga igreja, pouco tempo, irmão, entenda as coisas do Espírito. Antes de eu começar a namorar com a Ângela, antes de eu conhecer ela, eu sentei com os meus pastores e falei para eles, olha, o meu tempo aqui está acabando. E eu não sei para onde eu vou. Meu pastor falou para mim, eu sei que seu tempo aqui está acabando, Deus já falou comigo.
E eu falei, beleza, mas eu não vou sair agora, porque não é o tempo. Passado alguns meses, eu conheci a Ângela. Nós começamos a namorar e ela me perguntou, e aí, como é que nós vamos fazer questão de igreja? Falei, fique em paz, que eu já sei o que vai acontecer. Eu vou ir para a sua igreja. Não teve nem conversa. Quando eu cheguei dos meus pastores, falei com eles, olha, nós precisamos conversar. Meu pastor falou, eu já sei que é para você ir para a igreja da Ângela. Eu falei, é isso mesmo. Ele falou, fique em paz, porque Deus já falou comigo. Você está indo com direção. Porque eu compreendi as coisas do Espírito. Eu entendi que há um tempo de colher, e há um tempo de plantar, e há um tempo de espera. E eu esperei o tempo certo. Eu tinha pensado em ir para outras igrejas. Eu recebi ofertas de igreja grande, que às vezes é essa mesmo que você está pensando. De igrejas grandes, eu já estava tocando em cultos de jovens. E essas igrejas me chamaram, falou, olha, vem, você já vai entrar tocando. Me ofereceram, você já vai entrar tocando, porque você é um obreiro bom e tal, você já está formando no remo e tal. E eu falei, olha, E aparentemente para mim era uma coisa boa. Aparentemente para mim é uma igreja grande de 300, sei lá quantos membros. Aparentemente para mim era uma coisa que a minha carne estava achando bom, que eu pensei em ir. Mas Deus falou para mim, não é o que eu tenho para você. Glória. E eu consegui compreender as coisas do Espírito. E eu falei com o meu pastor e ele falou, não é para você. E eu falei, era o que eu pensava. E nem perguntei mais. Vamos ler agora, versículo 15 e 16. Diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele discerne bem o quê? O que ele discerne bem? Tudo. E de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, presta atenção nisso aqui, que é forte. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, olha que legal isso aqui que Jesus fez comigo e com você, ó. Mas nós, eu e você, temos a mente de Cristo. Aleluia. Você consegue entender que a mente de Cristo está em você? Glória. Você consegue entender que a mente de Jesus está em você? Amém. Mas se eu estiver com as minhas raízes lá, naquela árvore velha, andando de acordo com as minhas vontades, esquecendo aquilo que Deus tem para mim, querendo fazer as minhas vontades, eu não vou conseguir ser guiado pela mente de Cristo. Porque se eu continuar sendo uma pessoa natural, eu não vou discernir as coisas espirituais. E aquilo que eu achava bom para mim, talvez hoje eu nem estaria casado, porque foi antes de conhecer a Ângela. Eu e a Ângela não ficou nem um ano namorando. Mas assim que eu conheci ela, eu acho que eu já contei esse testemunho e eu vou contar de novo. Para você ver o que é uma pessoa. Graças a Deus eu sou guiado pelo Espírito, irmão. E não tenho medo de dizer isso não. No Rema, olha, em agosto, legal. Em agosto, quando voltou às aulas, eu e ela nem conversava. Ela passou por mim e veio na minha mente, eu vou casar com essa mulher. Eu olhei assim, pensei, cara, eu tô ficando doido. Diante de Deus, eu pensei, eu vou casar com essa mulher. Eu nem sabia se ela tinha namorado, se ela era casada, não sabia nem o nome dela. Eu sei que eu pensei, eu vou casar com ela, mas eu sei que não era um pensamento meu, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu sei que não era um pensamento meu, porque eu tenho uma mente de Cristo. Amém. E aí, aleluia. Se eu tivesse sido uma pessoa natural, eu não estaria aqui hoje, mas como eu fui guiado pelo Espírito, eu estou aqui hoje casado e tenho uma família abençoada por Cristo, porque eu sei e soube ser guiado pelo Espírito. Mas irmão, há um tempo para tudo. Foi em agosto que Deus falou comigo. Eu e ela começou a namorar em dezembro. Eu e ela nem conversava. Depois do Rema, no Rema nós nem conversou. Depois do Rema,
O rema já tinha acabado, ela foi me mandar mensagem. Bem depois, nós nunca mais nem ia se ver. O rema já tinha acabado. Ela me mandou mensagem. E depois que a gente começou a namorar, eu lembrei. Deus já tinha falado para mim que eu ia casar com ela. E as peças foram se encaixando. E Deus foi falando comigo, eu tenho uma igreja para você. Eu tenho um lugar para você ir. Mas irmão, não sei quantas horas é. A gente vai orar. Quantas horas? Maravilhoso. Marquinhos, sobe lá. Aleluia. Irmão, se você precisa se cortar as raízes do velho homem, eu te convido, se você quiser vir aqui na frente, pode vir. Se você não quiser, fica tranquilo, a gente vai orar e você vai orar aí no seu lugar. Irmão, por conta da vergonha, pastor, muitas pessoas vão para o inferno. Sabe que isso é muito triste? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque Jesus, ele passou muita coisa para que eu e você possa estar aqui. Jesus pagou um preço tão alto, irmão. Valoriza a oliveira, valoriza Jesus, valoriza o Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Corte as raízes, corte os laços que você tinha com as coisas antigas. Ah, Mateus, mas eu não tenho força. Ah, Mateus, mas como que eu vou fazer isso, irmão? Deus, ele vai te dar forças. Ah, Mateus, mas eu fumava. Deus, ele já queimou isso. Você não precisa mais. Porque quando eu sou transformado, Deus vai me dar força. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Ah, Mateus, mas eu era viciado nisso, naquilo outro. Irmão, eu quero te dizer uma coisa sobre mim. Quando eu deixei o mundo, eu usava drogas, eu fazia muitas coisas, mas eu decidi deixar as coisas do mundo. E naquele dia eu parei com tudo, porque o Espírito de Deus me transformou. O meu DNA foi transformado. Deus, ele está te chamando. Entenda uma coisa. Jesus, ele não está preocupado com o seu passado, mas ele está preocupado com o seu futuro. Jesus, ele não olha para o seu passado, mas ele olha o potencial que você tem para fazer agora. Glória, e sabe, Deus tem falado muito comigo que a gente às vezes com uma expectativa enorme, não é errado, entenda. Tenha expectativa no futuro, sim. Mas às vezes eu estou vivendo o futuro. Quando eu tiver tantos anos vai ser assim. Daqui tantos anos vai ser assim. Quando eu chegar lá vai ser assim. Quando a igreja tiver com 300 membros vai ser assim. Ah, quando isso vai ser assim. Quando tiver um violão melhor vai ser assim. Mas viva o presente agora. Faça agora. Deixa o amanhã para depois. Viva com intensidade o agora. Há um tempo para você. Se coloque de pé. Há um tempo para você. Ah, o Espírito de Deus, ele quer te envolver. Ele quer te envolver para que você venha discernir o tempo que você está vivendo. Qual estação que você está? Qual é a sua estação? Qual é a estação que você está? Feche seus olhos. Se pergunta para você mesmo. Qual é a estação que você está? Será que é tempo de colher? Será que é tempo de plantar? Será que é tempo de fazer? Será que é tempo de esperar? Mas sabe o que é lindo? É que Jesus tem uma resposta para todos esses será. É uma pergunta.
Jesus, ele tem uma resposta. Deixa o Espírito de Deus te usar. Aleluia, papai. Se você ora em línguas, ore. Ore, fale com o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar com você. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Talvez para você pareça loucura. Ah, mas Mateus, eu vou deixar tanta coisa para viver isso. Parece tão pequeno. Ah, Mateus, mas isso parece tão melhor. Mas o Espírito Santo está falando para você deixar. Deixa. Ah, Mateus, mas parece tão difícil trabalhar nesse ministério. Ah, Mateus, mas parece tão difícil fazer essas coisas, irmão. Mas se Deus está falando para você fazer, pega e faça. Ah, Mateus, mas eu não tenho dinheiro. Não importa, Deus vai enviar os recursos. Ei, quando Neemias, ele decidiu ir para reconstruir os muros, o rei enviou os recursos. Quando Neemias decidiu ir refazer os muros, o rei falou: tudo o que você precisar eu vou enviar. O material que você precisa eu vou enviar. Ei, o material para a visão de Deus, para a sua vida, o rei vai enviar. Mas você precisa estar conectado na videira. Você precisa entender a estação que você está vivendo. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, porque o rei vai enviar. Não se iluda. Essa escolha, ela tem que ser verdadeira. Não seja enganado por você mesmo. Não se engane. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Mas entenda, Satanás ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Mas Jesus veio dar vida. Vida, vida, vida. Eu declaro vida. Vida sobre você. Aleluia. Você está precisando renovar seus corpos. Vem na frente. Você está precisando de uma direção de Deus. Vem aqui na frente. Deus te quer tirar essa dor que você tem sentido. Obrigado, nosso Senhor. Se tem
Pix